E na frente, um plantão de vendas de um conjunto de apartamentos, 36 torres. 36 torres. Embaixo ia ter shoppings, centro de convenções, uma das torres é o Hotel 5 Estrelas, e uma coisa mais maravilhosa que tudo isso é que 85% estava vendido. Infelizmente, esse aqui eu filmei, mas está com algum problema aqui no PowerPoint, então eu vou mostrar o que eu estou falando, o nível de conhecimento das pessoas. A entrada do apartamento é aqui, ó, tem uma setinha. A primeira coisa que se vê no apartamento, logo que você entra no apartamento, a primeira coisa que se vê, não, desculpa, aqui não é o acesso, aqui acho que não é o acesso. O acesso é aqui. E a primeira coisa que se vê é o quarto de empregado. E aí a gente conversando com a vendedora do plano de vendas, ela falou, mas isso é... Sim, ela não falou que isso é normal, mas ela falou assim, mas o que tem a ver? Qual é o problema disso? O problema é que no Brasil o quarto de empregado não fica na entrada do apartamento, né? Se ela deixa a porta aberta, você recebe uma visita, o quarto de empregado é a primeira coisa que a visita vê. Aqui é uma suíte master, aqui é uma suíte master, tem uma banheira, um closet, né? E na frente, aqui, é um quarto que ela cita como o quarto da criança. O interessante é que o quarto da criança não tem banheiro. Então, ou ela atravessa e usa do casal, ou ela atravessa e vem até aqui onde está o banheiro das crianças. E aqui tem um outro quarto de criança. Então, um quarto isolado de qualquer tipo de banheiro. Perguntamos também para ela, mas criança quer ir para o banheiro de noite, o que ela faz? Ela usa do casal. E se o casal estiver dormindo? Usa aqui do fundo. Mas se tiver visita? Eu já não sei. A cozinha do lado do banheiro. Aqui é um banheiro e aqui é a cozinha. De novo, então, mas espera aí, a pessoa está cozinhando, deixa a porta do banheiro aberta, fica com cheiro de camarão. E a gente conversando com ela é impressionada com, vamos dizer, o nosso conhecimento, as nossas explicações, mas não pode a cozinha estar aqui, a cozinha tinha que estar do outro lado, o quarto de empregado tinha que estar do lado da cozinha, porque ela já tem acesso direto à área de serviço. A gente até depois brincou, né? Poxa, acho que a gente vai transformar a maior arquiteta da história da China, porque ela vai descobrir coisas que a pessoa já estava falando que na China inteira é assim, né? As plantas não têm nenhum cabimento. Você fala, não, aqui tem uma lógica, não tem lógica. Definitivamente não. Então aí entrando no trânsito, depois eu vou mostrar a imagem. Cidade de Songsan, eu falei, é um caos. O que vocês julgam como caos? Eu queria que vocês voltassem aqui. O que o chinês de Songsan faz? Conversão proibida, estaciona na faixa de pedestre, dirige na calçada, fecha o cruzamento ou todos os anteriores. Está aqui a prova, todas as anteriores. Essa aqui é uma avenida. Aqui, ó, uma van do carro entrando na calçada. É um vídeo, mas infelizmente tem aqui umas motos tentando atravessar para o outro lado. Obviamente essas pessoas, quando saírem daqui, elas vão sair na contramão, porque elas são no sentido oposto. Esse veículo aqui também está na contramão. Então tem caminhão, aqui não tem nenhum ônibus, mas tem caminhão, carro, moto, pedestre, andando como se a rua fosse o quintal deles. Semáforo é uma decoração do trânsito da China. Verde, vermelho, amarelo. Qual é o mais bonito, a pessoa escolhe. Isso eu estou falando em Songsan. Em Guangzhou já é totalmente diferente. O trânsito de Guangzhou é um trânsito difícil, igual São Paulo, mas civilizado. Mas a 150 km na cidade de Songsan é isso daqui. Ou seja, uma distância de 150 km transforma totalmente a cultura das pessoas. Infelizmente, eu vi outra coisa que no vídeo não dá para perceber, mas eles buzinam o dia inteiro. Mas o dia inteiro. Pode não ter trânsito, mas eles estão buzinando. Aí eu recebi uma explicação que eu não sei se é a correta, vocês me corrigem, que é o seguinte, que na China existe uma lei de trânsito que é o mais fraco vence, ou seja, caminhão, ônibus, carro
moto, bicicleta e pedestre. Um carro bateu num motociclista, o carro é culpado. Não, mas ele atravessou na contramão, você é o culpado, você paga o prejuízo. Então o que acontece? As pessoas andam devagar e buzinam o dia inteiro para alertar as outras pessoas. Então o caminhão, vocês imaginam, buzinam, porque se ele causar um acidente, ele é o culpado. O mais impressionante é que em um mês, em 30 dias interruptos na China, eu não vi um acidente de trânsito, porque as pessoas andam muito devagar. Mas eu até faço questão ano que vem, eu vou querer alugar um carro para dirigir, porque deve ser um anti-estresse, você sair buzinando o dia inteiro. Eu vou dar uma coisa para você não pode alugar carro na China. Não pode. Não pode. Nossa carteira não é aceita lá, porque é exatamente problemas culturais. Totalmente. Uma coisa também existe uma razão para tudo isso, né? Há 20 anos atrás, a maioria dos chineses não tinha veículo, acesso a veículo. Então, a maioria dos motoristas dessas cidades são motoristas de 1, 2 anos, 5 anos, quando muito. Então, é uma questão realmente de falta de conhecimento e cultura. Eles vão chegar lá, certamente, mas hoje é esse caos. Uma outra diferença muito grande é com relação à educação. Em Hong Kong, é difícil você ver um fumante. Você vê, mas já é difícil. Em Guangzhou, já existe um grande número de fumantes. Mas as pessoas respeitam razoavelmente algumas coisas básicas. Por exemplo, os restaurantes mais elegantes, hotéis 5 estrelas, já não se fuma num lobby, num lobby não, mas num restaurante já não se fuma. Em Songsan, as pessoas fumam no elevador, restaurante, banheiro público, um andar de não fumantes. O quarto que eu pedi foi um quarto de não fumante, estava com cheiro de cigarro, tinha cinzeiro. Então, esse é um exemplo, que é uma coisa básica. Né? O segundo é o seguinte: em Songsan, era muito interessante que toda vez que a gente saía do hotel, vinha um enxame de chineses. Era um oferecendo táxi, bicicleta, boate, massagem, e aquela coisa até irritante de ficar cutucando, ficar puxando, ficar te empurrando. E mesmo sabendo, o mesmo chinês do táxi, que sabia que eu não era chinês, apesar da feição, mas sabia que eu não era chinês, sabia que eu era brasileiro, ele continuava falando em chinês comigo, oferecendo as mesmas coisas. Então, é uma questão assim até de educação. As pessoas trombam na rua, não pedem desculpa, não se preocupam com aquilo, que é totalmente diferente da cidade, por exemplo, de Hong Kong e de Guangzhou. Fossan já é um meio termo. As pessoas não te cutucam e não te interrompem, mas elas trombam e não pedem desculpa. Então, assim, existe um grau de evolução bem interessante entre as cidades. Né? Nos shoppings também é uma coisa interessante. Em Hong Kong, todos os vendedores falam inglês até pela colonização. Em Guangzhou, 50% falam inglês. E são já vendedores um pouco educados, já sabem respeitar se o cliente quer só dar uma olhada. Em Fossan já não respeita que dê uma olhada, mas pelo menos não fica te buzinando no ouvido. Agora em Songsan, só entre numa loja se você for comprar alguma coisa. Você vai ser importunado o shopping inteiro. Dois amigos que foram comigo têm um rosto de ocidentais. Os vendedores seguiam eles no corredor do shopping, com a roupa. Se não quer comprar, eu falei, o que a gente faz? Chuta o cara, dá um tapa, xinga. Não xinga, não adianta, ele não vai ouvir. Mas a gente tinha que andar no passo largo para a pessoa esquecer da gente. Porque a gente entrou na loja para perguntar alguma coisa, pelo menos para olhar alguma coisa. Então, é uma diferença de educação muito grande, cultura e conhecimento. O que faz ser uma viagem muito interessante. Eu não conheci Xangai, não conheci Beijing, que devem ser cidades mais modernas ainda, acho que nível Hong Kong, né? Mas pelo que eu conheci de Songsan, eu não quero conhecer Xangai, eu quero continuar indo para o interior, para ver essas diferenças, para ter esses choques culturais, porque aquilo deu grandes lições que depois eu vou passar para vocês. Algumas novidades eu percebi em 4 anos, diferenças muito grandes entre as empresas. Esse mesmo fornecedor que eu citei, que a gerente ganhava $850, está ganhando até mais de $1.500,